Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E o assunto de hoje é um mangá que eu queria muito falar dele no período que eu fiquei de ato, mas por N fatores eu não consegui falar antes. Então vamos falar agora, vamos dar o devido parabéns agora, né? Porque a série já completou aí mais de um ano. Tá cada vez mais se provando uma pedra firme ali dentro da Weekly Shonen Jump e merece sim esse destaque. Inclusive eu tenho o volume 1 japonês dele. Eu estou falando de Mashle, Magic and the Muscles, que é um mangá maravilhoso. Sim, hoje eu vou ensinar pra vocês o porquê vocês devem ler esse obrão. Que inclusive eu tô gravando isso na virada de dia, né, de quinta pra sexta, né, um dia antes de sair o podcast. E impressionantemente eu pensei, quando eu decidi que iria falar da obra, o Thiago do Comic Zone postou um vídeo sobre a obra. E não, eu não estou plagiando ele, já deixei isso claro desde o começo. Mas vamos lá falar um pouco da obra de uma forma mais geral. A obra ela é escrita e ilustrada por Hajime Koumoto, é publicada na Weekly Shonen Jump da Shueisha desde janeiro de 2020, segue em publicação, conta atualmente com 6 volumes, e além do Japão, né, a obra já saiu nos Estados Unidos, já saiu na França, já saiu em alguns outros países aí. Tá? Do que se trata a história de Mashle, né? Mashle, ela foca no nosso protagonista, que é o Mashle Burn Dead, ou Van Dead, depende de onde você lê. Na tradução oficial da Manga Plus, ele é Burn Dead, então vamos deixar como Burn Dead, que é um garoto que vive numa sociedade onde todo mundo tem magia e ele não. Então sim, é meio que um Black Clover. Só que é um universo muito Harry Potteresco. Por quê? Porque o Mashle ele vive num mundo onde todo mundo tem magia, ele não. E um belo dia a galera que cuida dessa questão de sensor mágico, etc., vamos colocar assim, a galera que cuida da relação mágica e não mágica, eles descobrem que o Mashle não tem mágica, dá uma treta gigantesca e os caras mandam ele pra uma escola de magia, dizendo que ele tem que se virar um aluno notável dessa escola, do contrário, o pai adotivo dele pode sofrer consequências. Então a gente acompanha a história do nosso protagonista dentro dessa escola maluca, com seus coleguinhas vivendo altas confusões. Sim, é um enredo muito sessão da tarde, mas acreditem, o mangá é muito sessão da tarde. Primeiro porque, assim, uma coisa que a gente precisa dizer é que o Mashle, como protagonista, ele carrega a série no colo. E quando eu digo que ele carrega no colo, não é exagero. Ele é um personagem que ele é totalmente inexpressivo, tipo, geralmente você sempre vê ele com uma cara de paisagem muito aleatória, mas ele sempre gera bons momentos, porque ele faz coisas absurdas, tipo... No começo do mangá, por exemplo, a primeira cena ele levantando os halteres, levantando uns pesos que tá no talo, tem mais de 500 quilos ali, mano. E o cara tá levantando de boaça, tá ligado? Pra conseguir manter o peito aí em dia. Tem uma cena que ele tá fazendo perna. Os caras descobrem que ele não tem magia e ele tá fazendo perna. Enquanto o pai dele tá, tipo, literalmente tendo o enquadro dos caras. Então, tipo, é muito surreal. E é legal, porque assim... ele é um personagem extremamente surreal, que ele conhece outros personagens surreal, né? Tem o Dot, tem o Lance, tem a Lemon, que é a galerinha dele ali. E, mano, é uma galera que é tão surreal quanto ele, tá? Só pra dar um exemplo, né, de personagens, além desses, tem diversos outros que a história vai mostrando pra gente, mas eu vou dar um exemplo básico pra vocês. O Lance, por exemplo, ele é um mago extremamente habilidoso. E quando eu digo extremamente, ele é extremamente habilidoso. Tanto que ele é um mago raro entre os magos. Ele é um double line, como eles chamam. Só que ele é um cara meio fã demais da irmã dele. É meio assustador. O Dot, por exemplo, é outro personagem maravilhoso, porque ele tem uma magia da hora. Só que ele tem uma síndrome de ele achar que o Mashle, por exemplo, rouba as garotas do mundo, porque ele é um cara muito bonitão e muito incrível. E ele é muito cadelinha das minas, tá ligado? As minas aparecem, às vezes é mó roubado e ele vira cadelinha, entendeu? A Lemon é um rolê que acontece, eu não vou lembrar exatamente o que acontece, mas acontece um rolo que ela acaba se apaixonando pelo Mashle. E fora isso a gente ainda tem outros personagens, né? Nós temos o próprio diretor, tem... o pessoal de uma facção maligna, que é a Inocente Zero, que aparece mais pra frente. Tem também o Ryan Ames, que é o visionário divino daquele ano e é um puta cara fodão. E tem o irmão dele, o Ames, o Finn Ames, né? O Finn vira amigo também do Mashle. E cara, do Mash, né? E cara, o Finn, ele é o cara mais cagão que existe. Não importa o personagem que você fale pra mim de shonen, o Finn é mais medroso.
E é muito divertido, porque as caras que o Finn faz quando ele vê que a situação ela é bizarramente impossível, é seguido do momento que o Mesh olha e fala, e o Mesh olha e resolve, né? Eu ia falar fala, mas ele resolve. É muito impagável. E aqui mora um dos pontos que pra mim é uma peça fundamental, que é o balanceamento entre ação e humor. O Komoto, ele consegue fazer um bom balanceamento. Tem momentos de humor que você se mija de rir, que você não acredita no nível de absurdo que aquilo é. E eu falo isso pra vocês sério, inclusive nos capítulos agora que são mais sérios, né, que a gente tá num arco mais sério, ele ainda consegue fazer uns momentos que você fala, mano, não, você tá de zoeira comigo que você tá fazendo isso nesse momento. E ele faz umas quebras, tá ligado, de momento tenso, que você olha, você não consegue acreditar que um autor consiga fazer isso, entende? Especialmente um autor que até onde eu saiba, me conste, é novato. E geralmente se fosse um autor mais experiente, com mais tempo de casa e tal, com muitas séries, com muita bagagem, talvez ele conseguisse fazer essa dosagem. Mas um cara que provavelmente é a primeira obra, se não me falha a memória, é a primeira obra dele, tá? Mas um cara que consegue fazer isso na sua primeira obra, ele consegue criar um universo muito maravilhoso. Porque ele consegue te entregar personagens que você olha e se apega, entendeu? Que é o segundo ponto muito forte da obra, né? O primeiro seria a dosagem boa, porque ele tem muito momento de ação, muito momento de atenção. Tem muitos momentos que te empolgam pelo cliffhanger que vem, pelo turn point. Mas ele também consegue te criar personagens que você realmente se cativa, entende? Realmente são personagens que você olha e você gosta deles. Até do personagem mais irrelevante ali, tá ligado? O pessoal da Inocente Zero que a gente tá conhecendo agora, a gente acaba gostando deles, porque a gente vê que são personagens que realmente eles existem pro bom andamento da série, né? Então, quando você percebe que o autor, ele basicamente ele tá trabalhando de uma forma que você olha e às vezes tá ali desprezando o cara, tá ali achando que ele não vai conseguir fazer isso, você se surpreende muito quando você percebe que sim, o autor consegue fazer isso, fazer esse malabarismo. Então, Mashle, ele consegue ser uma obra que é muito competente nesse ponto e além disso, funciona muito bem como shonen de lutinha e comédia, e isso é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, ele consegue funcionar muito bem sem necessariamente ter essa obrigatoriedade de ser funcional. De realmente funcionar pra ser o que ele não deveria ser. Ele é aquilo que ele deveria ser e isso é maravilhoso. Eu acho que eu me repeti um pouco nesse detalhe, mas vale essa menção. É uma obra que efetivamente é divertida, funciona e prende você como leitor. Eu acho que esse é um ponto crucial. Muitas obras não conseguem fazer isso, muitas obras não conseguem funcionar dessa maneira. E Mashle consegue. E é gostoso, entende? Então é uma obra que sim, é indicação a mestre. Se você ainda porventura não começou a ler, cara, aproveita que lá na Manga Plus você consegue ler os 3 capítulos iniciais. E além dos 3 capítulos iniciais, você consegue ler os mais recentes. Os outros você vai procurando na internet, que obviamente você consegue achar pra ler. Até o presente momento, aqui no Brasil, não tem uma editora com a obra ainda, oficialmente, mas acredito que já devam ter propostas. Então acredito que hora mais, hora menos deve vir. E eu vou fazer uma aposta inusitada aqui hoje, porque eu acredito que na Jump Festa desse ano a gente deva ter algum anúncio relacionado, ou pelo menos um OVA pra série, porque merece muito, tá? E assim, esse é um podcast, exclusivamente podcast, então obviamente vai ter um vídeo sobre. O vídeo muito provavelmente vai vir um pouco diferente, tá? Isso eu quero deixar muito claro. Ter necessariamente uma ideia tão assim. Quero deixar isso muito claro. Ele não vai ser tão... Ele talvez vai ser igual, mas ele vai mudar algumas coisas, porque eu vou mostrar a revista que eu tenho, porque eu tenho, inclusive eu vou contar a história rapidinho pra vocês que estão ouvindo o podcast, que eu comprei a Jump de lançamento do Mashle, porque um belo dia eu passei na Liberdade, tinha lá a revista, e eu peguei e falei, vou pegar. Eu peguei, e na época eu já gostava muito de Mashle. Eu falei, mano, eu vou comprar porque é uma série que eu acredito e eu gosto muito, então eu quero ter essa edição. E felizmente eu tenho uma edição de uma série que vingou, né, uma capa de série que vingou aí, novidade que eu pus fé. Tá, mas assim, você tá ouvindo esse podcast pelos agregadores, etc, vai lá no meu Instagram,
ou no meu Twitter, né, na postagem que tem relacionado a isso, e comenta lá o que você acha de Mashley, se você gosta, se você não gosta, se você ainda não leu, se você quer conhecer, tá? Aproveita mesmo para comentar, compartilhar, indicar pros amigos, porque esse é um momento pra gente apresentar obras novas, e Mashley é uma obra promissora que merece sim a atenção de todo mundo, beleza? Sempre lembrando vocês que o Comentando é um podcast semanal, episódios de segunda, quarta e sexta, ou quartas e sextas, ou sexta-feiras, mas sempre sai pelo menos um episódio por semana. A gente vai ter aí uma novidade em breve. Novidade não, eu já vou deixar adiantado nesse episódio. Em julho, nós teremos uma programação especial, ainda estou decidindo como que essa programação especial funcionará, pois ela será uma programação especial de podcasts pra gente fazer a transição de temporada, né? Esse episódio que tá saindo hoje, ele é o episódio de número 28 da terceira temporada. Se você ouvir pelo Amazon Music, por exemplo, você consegue dividir por temporadas, então você consegue ter uma noção disso, e até então é a maior temporada que nós temos. Então a quarta temporada vem em agosto, que é o mês do meu aniversário. Então ele vai vir, obviamente, com alguns temas que pra mim são necessários, alguns especiais que eu já tava preparando, etc. Tudo isso eu vou deixar pra começo de quarta temporada, pra gente começar com os dois pés no peito. Tá, então assim, você que tá aguardando aquele cast de Platinum End que eu prometi, você que tá aguardando um cast sobre Mag, etc, aguarda que lá pra agosto nós teremos sim esses episódios, porque aí eu já começo com o pé direito, com os dois pés no peito, pra gente conversar realmente sobre diversos assuntos. Mas antes disso, nós teremos um especialzinho aí que eu vou contar pra vocês mais lá em julho, ou seja, mês que vem, tá? Mas por hora estamos com episódios aí de 1 a 3 episódios por semana. Vou tentar manter o ritmo de 3, com uma média de 10, 15 minutos por episódio, passando disso quando necessário, tá? Mas também sempre lembrando que o podcast tá no Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, o Cashbox, Overcast e diversos outros agregadores aí. E a plataforma que nós agregamos é o Anchor, então você também pode entrar no Anchor e dar uma conferida, tá bom? Lembrando que meus contatos estão todos aqui embaixo, e-mail, Instagram, Twitter. O Instagram, obviamente, é o SR_Raposo, Twitter, Paulo_Raposo. Meu canal de vídeos, né, o The Raposos, também tá aqui embaixo para vocês irem lá conferir os vídeos. Tem alguns vídeos que são exclusivos de lá e não vem pra cá, então não deixa de dar aquele confere, beleza? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!